Olá, meu povo, olá, muito boa tarde. Estamos aqui gravando aqui mais uma aula de revisão de véspera para o concurso da SEDUC para o cargo de agente de limpeza, né, e conservação, beleza? Quero desde já falar para vocês que eu estou muito grato porque Deus tem aí nos abençoado, né? E que a prova de agente de alimentação veio aí com muitas questões parecidas às questões aí que nós trouxemos no nosso simulado, também na revisão de véspera, tá? Inclusive, né, acertou mais de 90% das questões estavam no nosso simulado e também as questões aí que estava de língua portuguesa, né, de revisão de véspera, né, acertou 9 questões das 10, né? Estava na nossa revisão de véspera. Quem acompanha nós aí na revisão de véspera, inclusive no YouTube, né, gratuitamente, nós trouxemos aí para vocês gratuitamente, beleza? Então, é, a gente só tem que agradecer a Deus porque Deus tem feito aí, eh, trouxe muitas bênçãos para nós, né? Então, isso é motivo de nós ficar grato a Deus. E para você que estudou com nós aí, com a gente, e levou a sério, eu tenho certeza que você se deu bem aí na prova, porque se você acertou acima de 80% nessa prova, você foi muito bem, porque a prova não estava fácil, essa é a grande realidade, né? As questões veio um pouco pesadas, veio muita interpretação de texto ali, textos muito longos, na verdade, né? E esses textos veio para ser cansativo. Porém, assim, para quem está acostumado a resolver questões, né? Para quem está acostumado a resolver questões, com certeza foi direto ao ponto, né? O que a gente sempre dá dicas de resolução de questões, né? Também isso ajuda com que o aluno interprete ali, leve ali direto ao assunto, né? Vai direto ao assunto e já resolva a questão, tá? Quem foi nosso aluno viu que estava aí mais de, na verdade, 100% das questões estavam dos assuntos estava no cronograma. E também 90% ou mais estava no nosso material de revisão e simulados, né? Isso é a é a importância de você ter ali uma preparação com alguém que entende do assunto, né? E também com um cronograma personalizado que traz revisões. A revisão é muito importante, porque assim, muitas vezes quando você estuda um assunto e se você não fazer revisão, você acaba esquecendo aquele assunto, tá? Então, isso é prejudicial a você, né? Você não vai conseguir ali estar estudando com qualidade, tá bom? Então, e você não vai conseguir ali trazer você não vai conseguir fazer uma boa prova, né? Então, é muito importante você fazer revisões constantes, e isso o nosso cronograma faz para você, que é gerenciar os seus estudos. O nosso cronograma, ele é por, composto por questões, né? Tem ali o cronograma vai gerenciar os dias que você vai estar estudando, né? Ele vai gerenciar os assuntos, tudo separadinho ali, e esses assuntos é de acordo com o edital, que eu mesmo coloco ali para vocês, vou examinar o edital, né? Vou fazer uma análise detalhada com os assuntos que a banca mais cobra, e aí vou estar trazendo para vocês ali, montando o cronograma, e aí, através disso, né, você vai estar estudando com o seu cronograma e de acordo com você vai resolvendo questões, ele vai trazendo aí para vocês as revisões, né? Então, é uma ferramenta muito importante nos seus estudos, tá? Também, além das questões, temos flashcards na plataforma, temos os resumos, temos apostilas, também temos simulados, né? Muitos benefícios mesmo para vocês, tá? Então, se você tiver interesse de estudar com qualidade, e também com direção, né, um acompanhamento direcionado, eh, depois você pode estar entrando aqui na descrição, vou estar deixando para vocês o número de WhatsApp. Vocês podem entrar em contato diretamente com a gente, beleza? Também vou estar deixando aqui para vocês o link das apostilas, dos resumos, para o cargo de agente de alimentação e também de secretariado. Também temos simulados, vou estar deixando para vocês aqui. Eh, Tem alguns materiais que é exclusivo para mentoria, tá bom? Inclusive o sexto simulado, né, já está na plataforma de agente de alimentação, é exclusivo só para quem está fazendo parte da mentoria. E outros resumos, outros materiais ali, também exclusivo para alunos da mentoria, beleza? Mas temos também os simulados ali também para apostilas, né, que é bem barato,
em cerca de R$ 10 aí, quatro simulados por R$ 10. E também temos os resumos, tá? Os resumos cabeceira também, que faz parte também da mentoria, porém ali a gente trouxe ali para vocês ali, né? Os resumos ali bem top mesmo, vai estar aqui também na descrição. É só vocês clicar no link aqui e acessar, beleza? Então, sem mais delongas, vamos estar trazendo aqui para vocês um material para vocês, né? Para que nós venhamos aqui trazer aqui as questões, para vocês terem uma noção do que vai ser cobrado aí na nossa prova, né? Beleza? Essa aqui é a prova anterior, né? Trouxe aqui o material errado. Peço a vocês que tenham um pouco de paciência, que nós vamos trazer o material certo, beleza? Esse aqui é o material da nossa aula, tá? Esse aqui é o material da nossa aula. São 10 questões, tá? 10 questões da mentoria aqui para vocês, das matérias específicas para o cargo de agente de alimentação. Se você ainda não é inscrito no canal, peço a você que se inscreva no canal, deixe seu joinha, tá bom? Para você não perder nada aqui, porque aqui nós vamos estar trazendo para vocês sempre materiais aqui, assuntos relacionados a concursos públicos para você estar estudando, beleza? Então vamos junto. Uma aprovação, aqui a aula um vai ser relacionada à limpeza, higiene, e processamentos básicos, né? Os temas higiene e asepsias, produtos de diluição, EPIs da NR6, né? Eu falei muito da NR6 para vocês desde o começo ali, né? Falando, trouxemos, quem é da mentoria sabe que nós indicou ali também as leis secas, né? Muita gente tirou até sarda, né? Ah, não vai ter lei seca, não. O que é lei seca? Tipo assim, você via que a pessoa tava zoando, né, da gente. Então aí, não é assim que a gente tá. Mas há muita gente, né, que se dizia estudiosos, doutores da lei aí, falava que pós-doutorado, né? Não todos, né? Tem gente que respeita o trabalho da gente. Porque a gente está começando agora e muita gente que quer lá do nível alto, né? Eu acho que fica zombando da gente e fica tirando sarro. O que é lei seca? Uns falavam na inocência, outros já, não, que lei seca, velho, não vai cair lei seca, não. Lei seca é isso aqui, gente. A NR é um tipo de lei seca, é a letra da lei. Letra da lei, né? Para quem não sabe, é a lei seca, tá bom? É qualquer lei, né? A lei, inclusive para professor, falar, teve algumas pessoas, não, não vai ter lei seca para mim, não, né? A lei de pedagogia, as leis que refere à pedagogia, é letra da lei também, tá? É lei seca. Aí muita gente tirava sarro, né? Outros falavam na inocência, mas outros eu via que era um pouco de ironia, né? Fala, né? Quando você vê ali um tipo de zombamento, né? Ironia. Na língua portuguesa se chama ironia. Beleza? Então é o seguinte, vamos estar trazendo aqui para vocês aqui a letra da lei, tá? A letra das NR. Questão um fala o seguinte. A questão um, né, fala o seguinte. Nós trouxe aqui umas questões mais pesadinhas, né? De acordo com as questões que foi cobrada aí no cargo de agente de alimentação. Nós trouxe aqui mais focado ainda um pouco nos temas aqui mais pesadinho, tá? Por isso a gente vai demorar um pouco mais, né? Talvez essas aulas aqui vai ser um pouco mais longa, por causa que as questões veio aqui um pouco mais grandinha também. Inclusive, temos no nosso resumo, eu preparei mais 50 questões, fora essas aqui, né, que está lá na apostila também, tá? 50 questões comentadas, nesse padrão aqui para vocês lá, tá? Só que esse material aqui das aulas são outro material já. Aqui fala o seguinte: em um ambiente escolar, vou pegar aqui uma caneta aqui. Em um ambiente escolar, o agente de limpeza e conservação é responsável por organizar condições sanitárias adequadas, prevenindo a disseminação de doença para tanto, né? Para tanto, é fundamental compreender a diferença entre os processos de limpeza, desinfecção
e estabilização. Considerando as boas práticas, de higiene ambiental, reconhecidas pela Anvisa e pelo Ministério da Saúde, analise as afirmativas abaixo. Pessoal, aqui eu tenho um ponto para esclarecer para vocês. Na prova, na hora da prova, inclusive na hora de fazer, de você resolver um simulado, inclusive na hora que você for resolver uma questão, esse pedaço aqui para cima não tem necessidade nenhuma de você ler, tá? Daqui para cima, onde eu li aqui, isso aqui se chama encher linguiça. Você só precisa saber, você só precisa saber isso aqui, ó. Essa parte aqui, né? Você vai ler aqui a última coisa aqui, ó, analisa afirmativa, as afirmativas abaixo, que aqui ele pode perguntar aqui, analisa a afirmativa, qual afirmativa estão incorreta. Aí, se você não ler aqui, você vai caçar a correta, sendo que está pedindo a incorreta. Você só precisa ter atenção nisso aqui. E isso aqui para cima, você não precisa saber se é a Anvisa, se é Ministério da Saúde, nada. Porque muitas vezes, né, aqui embaixo, você vai saber certinho aqui, ó, qual que está certo, qual que está errado, né? A número um fala assim, a limpeza é processo de remoção física de sujidades e matérias orgânicas de uma superfície, reduzindo a carga microbiana, mas não eliminando necessariamente todos os micro-organismos. Tá certo ou tá errado aqui? Deixa nos comentários. Número um aqui. Letra A2. A desinfecção elimina todos os micro-organismos, incluindo é, é, esporos bacterianos, sendo obrigatória em todas as superfícies escolares após cada turno. Tá certo ou errado a segunda aqui? A 3. Antissépsia é aplicada em superfícies inanimadas, como pisos e paredes, com objetivo de destruir os ou inibir micro-organismos. A 4. A esterilização, a esterilização, palavrinha aqui meio chata de falar, tá? É o nível mais elevado de controle microbiano capaz de eliminar todas as formas de vida, incluindo esporos, esporos, esporos mesmo, né? Então, está, está correta as afirmativas, né? Aqui que você tem que prestar atenção, está correta, né? Aqui está correta ou está incorreta. Muitas vezes a banca vai estar incorreta, está correta, né? Qual é a alternativa que está certa? Letra A, 1 e 2. Letra B, 1 e 4. Letra C, 2 e 3 apenas. Letra 2. Letra D, 1, 2 e 4. Letra I, 1, 3 e 4. 2 segundinhos para você responder. Qualquer coisa você pode pausar o vídeo, dar uma pausa no vídeo e responder, beleza? Vou trazer então para vocês o gabarito, nosso gabarito letra B, tá bom? Aí eu trouxe um comentário, e o comentário fala o seguinte: a afirmativa está, 1 está correta, né? Que aqui está falando sobre a alternativa correta, que não está incorreta. A limpeza remove fisicamente as sujidades, né, no caso, e reduzindo a carga microbiana, mas é germicida plena. Mas não é germicida plena, mas não é o não aqui, né? Então, o não, ele pode, né, dar um pega a pessoa aí, tá? A afirmativa 2 está incorreta. A desinfecção não elimina esporos bacterianos. Isso é características da esterilização. Além disso, não é toda superfície escolar que exige desinfecção após cada turno, tá? A afirmativa 3 está incorreta.
Antiséptica é aplicada em tecidos vivos, pele, não em superfície inanimadas. Para superfícies, usa-se desinfecção. A afirmativa 4 está correta e estabelece, né, a esterilização elimina todas as formas de vida, incluindo aspas, é o mais alto nível de controle microbiano. Portanto, apenas a 1 e 5 estão corretos, gabarito letra B. Beleza? Então, qualquer coisa, vocês podem estar pausando aqui, dando uma pausa, dando uma lida aqui no comentário, tá? E aí vocês voltam, né, na questão e analisam bem direitinho para vocês não perder nada. Questão 2 fala sobre dosagem e e diluição. Essas questões nós trouxe elas nos simulados já, esses assuntos que foi trazido aí nos simulados. Mas é claro que umas questões mais simples, mas só que assim, é conteúdo didático para você é, aprender. Quem praticou nossos simulados, né, ele acertou muitas questões porque ele tinha visto aquele assunto nos simulados e apesar das questões ser um pouco menores, né, ser mais curto, porque a banca não estava acostumada a trazer questões assim, né, com texto maior, mas os nossos simulados foi com base em questões da banca anterior, tá? Só que assim, quem fez os simulados, quem fez o nosso material, os resumos e os simulados, acertou muitas questões por isso, porque os assuntos bateu. Os assuntos bateu com o simulado, tá? As questões foram maior, foram mais extensas, mas os assuntos foram o mesmo. Então a pessoa acaba acertando, né? A questão 2 fala o seguinte: o uso concreto de produtos de limpeza é determinante para a eficácia dos procedimentos e para a segurança do trabalhador e dos usuários do ambiente escolar. A Anvisa regulamenta esses produtos e estabelece parâmetros técnicos para sua utilização. Sobre o hipoclorito de sódio, um dos desinfectantes mais utilizados em ambientes escolares, assinale a alternativa correta quanto à aplicação e a dosagem recomendada para a superfície não porosas em ambientes de uso coletivo, tá? Assinale a alternativa correta. Letra A. A concentração recomenda a concentração recomendada para a desinfecção de superfícies é de 1% a 2,5% de cloro ativo, devendo o produto ser aplicado a seco e deixado agir por pelo menos 30 minutos. Certo ou errado? Letra B. O hipoclorito de sódio, o hipoclorito de sódio doméstico é 2 a 2,5% de cloro ativo deve ser diluído na proporção de 1 parte para 50 partes de água, resultando em concentração de 0,2 a 0,05, suficiente para a desinfecção de superfícies. Letra C. Para a desinfecção de superfícies fixas em ambientes escolares, recomenda-se solução com concentração entre 0,1 a 0,5 de cloro ativo, com tempo de contato de 1 a 10 minutos, conforme o grau de contaminação. Letra D. Hipoclorito de sódio deve ser misturado ao detergente neutro eh, durante a aplicação, pois a combinação potencializa a ação germicida e reduz o tempo de contato necessário. Letra E. A concentração de hipoclorito de sódio para uso em pisos de ambiente escolares
é a mesma utilizada para a desinfecção de instrumentos cirúrgicos, sendo de 5 de cloro ativo. Qual você acha que é? Deixe o seu gabarito aqui no comentário. Qualquer coisa você pausa o vídeo, tenta responder a questão e aí nós traz o comentário, beleza? Trazendo o comentário, gabarito, letra C, né? Letra C está correta. A Anvisa e o Ministério da Saúde recomendam para a desinfecção de superfícies fixas, piso, paredes, sanitários, né, em ambientes coletivos e coletivo, a utilização de solução de hipoclorito de sódio com concentração entre 0,1 a 0,5 de cloro ativo. O tempo de contato varia de 1 a 10 minutos, conforme o grau de contaminação da superfície e o protocolo institucional. As demais estão erradas, né? As respostas aqui, comentário aqui, não vamos ler todas, tá? Para nós partir logo aqui para a questão. Então, são assuntos, pessoal, muito importantes para você aí, né? Visto que a banca trouxe aí questões mais aprofundadas, questões mais técnicas, questões mais padrão, então é importante você revisar, né? Aí esse material, beleza? Questão 3, né? Fala aqui sobre a norma da NR6, tá? A norma regulamentadora NR6. Nós temos falado muito sobre ela, né? Sobre o uso de equipamentos proteção individual, EPIs, beleza? A norma regulamentadora NR6 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece obrigações do empregador e do trabalhador quanto ao uso de equipamento de proteção individual, EPIs. No contexto de um agente de limpeza e conservação que atua em ambiente escolar, o empregador disponibilizou os IPIs necessários. Nesse cenário, analisa a situação abaixo. Letra alternativa 1 aqui, né? O agente se recusa a usar luvas de borracha ao manipular saneantes químicos, alegando que atrapalham suas destrezas manual. A2. O agente utiliza bota de borracha ao lavar pisos molhados com produtos químicos diluídos. Letra 3, a alternativa 3. O agente usa máscara de proteção respiratória apenas quando manuseia produto com forte odor, dispensando em outros produtos químicos sem odor. Ó, vocês podem ver que tem palavrinha-chave, né? Dispensando em outros produtos químicos. Produtos químicos. Falou em produtos químicos, né? Sem odor. Aí, ó. Outro produto químico sem odor. Pronunciado. Odor pronunciado. No caso, não tem odor, né? São questões bem pesadinhas, né? São questões aqui que foi elaborado num nível bem pesado, né? O agente higiene, o agente higieniza e guarda os EPIs adequadamente ao final de cada jornada, comunicando ao superior qualquer dano ou alteração. De acordo com a NR6, a conduta do agente é estar em conformidade com as normas de segurança em. Aí tá. Qual dessas alternativas aqui que está correta? Qual que foi a conduta certa? Tá? Isso que ele quer saber. A 1, 2, 3 e 4, qual foi? Aí você tem que procurar os erros nas alternativas, qual que está fora da norma, né? Da norma de segurança. E aí você tem que marcar aqui. Qual é a alternativa correta?
Leia bem com atenção o comentário, aqui a coisa que você acaba pausando, depois você vem e marca que é a alternativa correta, beleza? Vou trazer o comentário, o gabarito, os gabaritos de letra C, tá? À luz da NR6, a 1 está errada porque o trabalhador tem obrigação de usar o EPI fornecido pelo empregador. Recusar-se a usar constitui infração à NR6, podendo ensejar advertência e até demissão por justa causa. Então, se você não querer usar os EPIs, teimar com o seu ali, com o empreendedor, no caso, quem é o seu chefe? Não é só, quando fala em empreendedor, a gente já pensa logo, deve ser serviço privado, né? Só serviço privado que tem empreendedor. Não. No caso do serviço público, o seu chefe ali, né? é, vai ser o que ele falar, você vai ter que escutar, tá? O seu chefe superior ali, né? E ele tem que escutar o outro superior. É claro que se for coisa errada, você não deve fazer, né? Mas se for ali uma coisa dentro da lei, você deve fazer e não pode ficar teimando, tá bom? Se você teimar, você pode correr o risco de advertência e até mesmo demissão. Se você fazer esse tipo de coisa, no concurso público, existe ali uma regra, né, de 3 anos, que quando você está em estágio probatório. Estágio probatório é quando você ainda não passou os 3 anos. Qualquer coisinha dessa aqui, se você ficar ali com confusãozinha, teimando ali com seu chefe, essas coisas aí, você pode ser mandado embora sem direito a nada, né? E perder o seu concurso, porque concurso ele é definitivo. Só que também, se você ficar fazendo coisa errada, você pode ser mandado embora, né? Perder seu concurso aí, tá bom? Então, tem que andar na linha. A 2 fala o seguinte, correta, né? A 2 está correta, o uso de bota de borracha ao lavar pisos molhados com produtos químicos está em conformidade com os requisitos de proteção contra agentes químicos e risco de escorregamento, né? No caso, usar botas de borracha, né? Tá certo, tá? Tem que usar. A 3 fala, está irregular, né? A necessidade de máscara respiratória é definida pelo risco de exposição ao agente químico, vapores, aerossóis, não pelo odor. Não é só apenas pelo odor, pelo mau cheiro, né? Também pelos vapor, né? Produtos químicos, que talvez ele nem tenha um cheiro desagradável, mas ele faz mal. Então, não é pelo mau cheiro, que esse aqui cheira mais, é mais fedido, não, tá? É, falou em produtos químicos, você tem que usar a máscara, beleza? A 4 falou assim, está correta porque a higienização, é, a higienização guarda adequada e comunicação de danos ao EPI, é, são obrigações expressas do trabalhador conforme a NR6, né? Item 6.7 da NR, deveres do trabalhador. Redação atualizada pela portaria, tá? Tal, 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 número tal, aqui, né? Então, é, logo, apenas a 2 e 4 estão em conformidade, gabarito, letra C. Beleza? Partimos então para a questão 4. Questão 4 fala o seguinte, sobre resíduos sólidos, segregação e de destinação. Questão 4. A Lei 2.305, de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, estabelecendo princípios, objetivos e instrumentos para a gestão adequada dos resíduos. No ambiente escolar, o agente de limpeza tem papel fundamental da segregação correta dos resíduos. Considere a alternativa, considere a situação problema a seguir. Aqui trouxe um probleminha, né? Durante a limpeza de uma sala de aula,
o agente encontra as seguintes, os seguintes materiais descartados: papéis de exercícios misturados com restos de lanche, cascas de banana, embalagem de iogurte, pilhas usadas, cartuchos de canetas descartáveis e restos de materiais de limpeza, embalagem vazia de hipoclorito, de sólido, muita coisa, hein? E aí você vai ter que fazer o quê? Saber classificar os lixos, né? Isso aqui vai cair, com certeza, tá? Todas as questões que eu estou trazendo aqui são assuntos relevantes. Essas questões nós já abordou nos simulados, cansou de abordar, mas eu estou trazendo de novo aqui para vocês de uma forma mais técnica, né? Mas aqui o que pega, pessoal, eu estive analisando as questões, é os anunciados longos, tá? Se você tiver noção, né, você não precisava nem ler essa parte de cima aqui, ó. Eu mesmo não leria essa parte aqui para cima aqui, ó. Daqui para cima aqui, ó. Eu não leria isso aqui. Isso aqui é perca de tempo você ler isso aqui. Muitas vezes nem precisa ler. É claro que dependendo do que você ler cá embaixo, né, aí você vê se está pedindo de acordo com lá, não, aí beleza. Mas aí, ó, você só lê aqui, ó, considere, eu só leria aqui, ó, considere a situação, o problema a, a seguir. Considerando as diretrizes da PNR-S e as cores dos recipientes de coleta seletiva, conforme a solução do CONAMA, qual é a destinação correta para todos os itens descritos acima? Letra A, papéis, aquele que é o quê? É a destinação correta para todos os índices descritos acima. Papel é azul, aí você tem que saber, ó, papel ele tem que ser é, a descrição, né? No caso aqui, ó, as cores dos recipientes de coleta, no caso, qual que é o recipiente de coleta? Ele quer dizer o quê? Ali, a lata de lixo, tá? Aqui, ó, esse aqui trouxe aqui, não vai falar qual é a lata de lixo, a tampa da lata de lixo é azul, entendeu? Isso aqui é o recipiente é a lata de lixo ali, entendeu? Simplificando, né? É a lata de lixo que você vai colocar lá o lixo. Tem as tampas de cores, tá? É o azul, outra aqui, ó, tem azul, tem verde, tampa vermelha e tampa tem diversas cores, marrom, laranjado, né? Então cada cor significa um tipo de lixo, tá? Então, eu não vou nem ler aqui, tá, a questão, né, que é muita coisinha aqui, mas eu vou dar ali. Papéis, né? Papéis é azul, orgânicos e embalagem do iogurte é verde. Resto de orgânico de embalagem de iogurte. Embalagem de iogurte é de plástico, né? Você tem que ter essa noção. É verde? A pilha, descarte especial, cartucho, é vermelha? Pilhas, descarte especial e cartucho. É vermelho? Embalagem de hipoclorito. É vermelho? Tá? A letra B. Papéis contaminados com resto de alimento. É preto? É, Embalagem de iogurte lavada é vermelho, embalagem de iogurte é de plástico, aquele plástico, né? É a parte vermelha, pilhas, é descarte especial em ponto de coleta e cartucho é vermelho, embalagem de hipoclorito vazia, descarte especial. Papéis é azul, papel é azul, restos orgânicos marrom, embalagem de iogurte lavada é vermelho, pilhas, ponto de coleta especial, cartuchos, plástico é vermelho? Embalagem de hipoclorito vazia. Ponto de coleta especial. E que ficou faltando aqui, né?
Mais aqui, papéis, vamos para a letra D. Papéis azul, papel é azul, restos orgânicos, marrom, embalagem de iogurte, é azul, pilhas, lixo, pilhas, lixo comum, pilha é lixo comum, ele está dizendo, pilha é lixo comum, né? Cartucho, é azul, embalagem de hipoclorito, lixo comum, entendeu? Aqui, ó, embalagem de hipoclorito vazia, ponto de coleta especial. Então, aqui ele não trouxe a cor, ele trouxe aqui o tipo de lixo, né? Entendeu? Então, é isso que é aqui, ó, o diferencial dessas questões, é que ele embaraça ali a qualidade de lixo, qual é a cor que significa, né? Então, a questão bem complicada, né? Letra I, todos os resíduos devem ser encaminhados para um único saco de lixo preto, sendo responsabilidade da empresa de coletora a triagem posterior. O que vocês acham? Isso aqui tem que mandar jogar tudo junto, o lixo lá, né? Essa aqui eu já poderia descartar, né? Ele está pedindo aqui a correta, ó. Tem que prestar muita atenção nisso aqui, ó. Qual ele está pedindo a correta ou está pedindo a incorreta, né? Então, aqui, 2 segundinhos para vocês responder e eu vou. Vamos para o gabarito. Gabarito, letra C, tá? Letra C, conforme o CONAMA, né? PNRS, Lei 12.305 de 2010, azul, papel, azul é papel, papelão, o vermelho é plástico, o verde é vidro, plástico é verde, é vermelho, azul, papel, papelão, amarelo, metal, marrom, resíduos orgânicos, preto, cinza, preto e cinza, no caso, rejeitos, tá? Laranja, resíduos perigosos. Beleza? Temos aqui um comentário aqui para baixo aqui, mais um restinho aqui para vocês captar aqui. E vamos aqui para a questão 5. Questão 5 fala o seguinte: o agente de limpeza e conservação deve dominar as técnicas corretas de varrição para garantir eficácia da limpeza e preservação à saúde dos usuários do ambiente escolar. A varrição inadequada pode dispersar partículas e micro-organismos no ar, contribuindo para doenças respiratórias. Com base nas boas práticas de limpeza de pisos em ambientes escolares, assinale a alternativa que apresenta a consequência operacional correta para a limpeza de uma sala de aula durante o período letivo. Esse assunto aqui nós já abordou também, né, nos simulados aí, tá? Mas aqui nós estamos trazendo novamente aqui. Letra A. Ele quer saber aqui de uma conduta, né? É, Vacinar a alternativa que apresenta sequência correta, né? A sequência correta de limpeza. Varrer a seco, lavar com detergente, água e detergente, desinfetar com hipoclorito, secar com pano úmido, depois liberar o ambiente imediatamente após. Letra B. Recolher resíduos maiores manualmente, varrer com vassoura umedecida ou pano úmido, recolher o lixo, depois aplicar desinfetante, depois aguardar secagem antes de liberar o ambiente. Letra C. Varrer a seco vigorosamente, aplicar água com hipoclorito diretamente no piso, sem diluição, depois esfregar com um rodo, depois secar com um pano, depois liberar. Letra D, aplicar detergente neutro diluído no piso,
depois esfregar com vassoura, depois varrer a seco, depois recolher o lixo e depois aplicar hipoclorito concentrado. Letra I. É, umedecer o piso com água, depois espalhar pó sanitário, varrer e depois recolher o resíduo, depois aplicar desinfetante e liberar sem aguardar a secagem. Qual é a alternativa correta? Vocês podem pausar o vídeo, depois a gente traz o gabarito. Bom, 2 segundinhos, vamos trazer o gabarito. Gabarito letra B, a questão 5 aqui. Alternativa B, descreve a técnica correta de varrição, né, úmida, recomendada para ambientes escolares. Os principais motivos. Primeiro, recolher o resíduos maiores manualmente primeiro, tá? Aí depois no caso, ele evita entupimento de equipamentos e melhora a eficiência. Depois, letra 2, varrer com vassoura umedecida ou pano úmido, né? Técnica fundamental para evitar a dispersão de poeira e micro-organismo no ar, tá? Porque para não dar aquela poeira ali, né, no ambiente escolar, beleza? Proteção respiratória dos alunos e funcionários, né? 3, recolher lixo, coleta no recipiente adequado, né? Depois, aplicar desinfetante após a remoção da sujidade física, a matéria orgânica inativa aos desinfetantes. 5, aguardar a secagem, prevenir acidentes por piso escorregadio. Não pode, acabou de lavar ali, já liberar, né? Igual a questão tá falando, as outras estão falando, né? As outras estão erradas, tá? Varrer a seco em ambiente escolar, dispersa poeira e micro-organismo. Letra C está errada porque hipoclorito sem diluição danifica o piso e é tóxico. A D. A sequência está invertida. Desinfetante depois da limpeza física, no caso, tá? Desinfetante depois da limpeza física. Primeiro tem que ser limpeza física, né? Aí também está errado, porque pó sanitário é inadequado para a maioria dos pisos escolares e liberar sem secagem é risco de acidente. Beleza? Temos aqui um exemplo, né? Esses dias mesmo eu estava lembrando. Quando aconteceu, não sei se vocês lembram, que na cidade de Buritis, né, deu um acidente no comercial Gonçalves. Passou, deu um rebuliço, né? O senhor escorregou, piso molhado, né? E por incrível que pareça, bateu a cabeça no chão. Eu estava lembrando dessa questão aqui, ó. Essa questão aqui nós já abordou ela no simulado, inclusive eu já abordei ela em aulas aqui gravadas no YouTube também. Nós gravou ela, né? Gravamos ela. E aí eu lembrei desse negócio aqui, ó, né? É um assunto muito importante e vai cair também na prova de vocês, tá bom? Pois é, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, peço a você que já deixe seu joinha, se inscreva no canal, tá bom? Compartilhe com mais pessoas, porque o nosso foco aqui também é ajudar mais pessoas. Vamos ajudar o próximo, trazer aqui mas dá oportunidade para as pessoas. Tem muitas pessoas que não conseguem também comprar um material de qualidade, talvez, né? Talvez não consegue comprar uma apostila, está sem dinheiro, né? Ah, mas o que que é R$ 20, o que que é R$ 30 uma apostila? Tem muita gente que não tem, pessoal. Então, uma aula dessa aqui pode estar ajudando pessoas, né? Eu não sou professor renomado, não sou professor, eu não sou professor
que tem uma didática boa. Eu considero isso, eu sei disso. Vejo os comentários aqui de vocês, mas eu estou fazendo aqui o meu melhor possível e estou aqui me dedicando cada dia mais, beleza? E, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Eu, inclusive, estou me dedicando no material, porque o material ajuda também, eu sei disso. É um material bom, um material melhor, né? A gente consegue trazer uma melhoria para vocês, tá? Talvez eu não tenha uma didática boa, mas eu posso estar trazendo um material possível, tá bom? Estou tentando fazer o meu melhor para vocês. Então, pessoal, vamos voltar aqui novamente, né? De uma breve pausa aqui, para voltar aqui o emocional e vamos junto, uma aprovação. Vamos aqui para a questão 6 agora. Questão 6 fala o seguinte: é sobre a questão de limpeza, sanitários e áreas críticas, beleza? Também uma questão bem provável que vai cair, tá? Questão específica para o cargo de agente de alimentação, né? Questão bem cobrada aí para os cargos, a banca gosta de cobrar, e inclusive caiu para os concursos de Rolim de Moura, né? Claro que lá vem umas questões mais simples, né? Para a carga de nível fundamental, mas em todos os concursos cai esses assuntos aqui, né? Então é bem provável que vai cair, tá? Sanitários escolares são considerados áreas de alto risco para a disseminação, de doenças, exigindo protocolos rigorosos de higienização. O Ministério da Saúde e a Anvisa estabelecem diretrizes específicas para esses ambientes. Use, é, um agente de limpeza está elaborando o protocolo de higienização do sanitário masculino de uma escola pública. Analise as afirmativas sobre os procedimentos corretos. A questão 1. A limpeza deve iniciar pelo vaso sanitário. Iniciar pelo vaso sanitário, prosseguindo para a pia, depois espelho e, por último, o piso, para evitar recontaminação. Para evitar recontaminação. Perceba que no final ele vai te induzir a erro. Ele vai falar, rapaz, isso aí é necessário para poder evitar, né, a recontaminação. Você vai querer achar que está certo. Então, mas você não pode se deixar se levar, porque você vai começar a limpeza pelo vaso sanitário, né? Você deve começar por onde? Pelo lado mais limpo, né? Que é onde que é? Pelo espelho, pela pia ali, é o lugar mais limpo, né? Aí você vai começar logo pelo vaso, que é o mais crítico, mais sujo, né? Tá errado, beleza? Aí aqui, ó, a questão 2. A sequência correta é piso, paredes, pia, espelhos. Também tá errado, né? Tem que começar pelo piso, pelo chão, né? Aqui também está errado. Depois vasos sanitários, mictórios, né? Pois parte-se do mais sujo para o menos sujo. Do mais sujo para o menos sujo. Aí descambou. 3. Os vasos sanitários devem ser higienizados imediatamente após as pias. Os vasos sanitários devem ser higienizados imediatamente após as pias, pois ambas as superfícies apresentam o mesmo nível de contaminação e exigem o mesmo produto desinfetante. O vaso sanitário é, tem o mesmo problema da pia? Claro que não, né? A pia é bem mais limpa do que o vaso, né? O correto é higienizar as superfícies do mais limpo para o mais sujo. Aqui está certo, né? Espelhos e pias, paredes, piso.
né? Depois mictórios e vasos sanitários. A 5 fala o seguinte: as luvas utilizadas na higienização dos vasos sanitários e mitórios, né, não devem ser utilizadas para higienizar pias e torneiras no mesmo ciclo de limpeza. Olha aqui, pessoal, eu sempre ressalto que geralmente a palavra não, ela deixa a alternativa incorreta. Mas aqui nesse caso, percebam que ela está tornando a alternativa correta. Perceba que, ó, é o que a questão fala. As luvas utilizadas na higienização dos vasos sanitários e mictórios não devem ser utilizadas para higienizar pias e torneiras no mesmo ciclo de limpeza. E não deve mesmo. Você vai usar a mesma luva do vaso que você usou no vaso para higienizar uma torneira, que é o lugar que que os alunos vão pegar com a mão. E depois outras pessoas também, né? Não pode. Tá errado, né? Então, a questão está errada, está certo, né? De que não deve usar essa luva, né? Então aqui ficamos aqui é, com a 4 e 5, né? Assinar alternativas, apenas afirmativas corretas, né? Aqui você pode ir eliminando, ó, né? A limpeza deve iniciar pelo vaso sanitário. O que que você faz, ó? Quem sabe, quem estudou com nós, o que que faz? Já vai eliminando. Você já eliminou a um, você vem aqui, ó. Você sabe que a um está errado, você vem aonde tiver a letra um aqui, ó, você vai já elimina. Passa o X aqui e cada um vai eliminando. Aí você vem aqui na 2, a sequência correta é piso, parede, você sabe que o piso também não é. Onde tiver dois aqui, você já eliminava. Opa, você ficou com duas aqui, ó. Aí você vem na 3, né? O vaso sanitário deve ser higienizado imediatamente após a pia. As pias, pois ambas as espécies apresentam a mesmo nível de contaminação e exige o mesmo produto desinfetante. Tá certo ou tá errado essa aqui? Para mim tá errado, né, pessoal? Vamos aqui na dúvida aqui, vamos aqui para a alternativa. Então tá errado mesmo. Tá errado mesmo, né? Então aqui é apenas a letra D, beleza? Então você sempre vai ficar aqui na dúvida entre duas. Mas aqui, né, perceba que ela falou o seguinte: os vasos devem ser higienizados imediatamente após as pias. Aqui, imediatamente, essa palavra imediatamente aqui te leva ao erro, né? Deixou até eu mesmo, fiquei meio assim, rapaz, tá legal isso aqui, né? Tem que ser imediato mesmo. Mas não, tá? Não é imediatamente aqui, sim, pode sim, claro que é, aqui tá verdade. Porém, assim, pois ambas, aqui tá o erro, ó. Pois ambas as superfícies apresentam o mesmo nível de contaminação, é o que nós falou, apresenta? Não, porque a pia, né? As pias é onde você lava a mão ali, o aluno vai lavar a mão. Tem diferença, né? Tem diferença de contaminação. Tem contaminação? Tem. Só que não é o mesmo nível do que os vasos, né? Os vasos sanitários, beleza? Então, tem que ter muito cuidado com essas palavrinhas. Imediatamente após, né? Isso aqui tá, te dá uma acelerada. Falou, não, isso aqui tá certo. Aí você vai marcar, aí você acaba errando, tá bom? Aí aqui, que deixa a questão errada aqui, né? Pois ambas é a mesma coisa. Então, está errado o gabarito aqui, letra D, tá? Nosso comentário aqui, você pode pausar, dar uma pausa no comentário, dar uma flex aqui, dá um flash aí no comentário, e aí nós seguiremos para a próxima questão, beleza? Então, nós já deu uma explicada ali em cima, vamos partir para 7 aqui, para nós ver aqui as outras próximas questões, tá? Ou melhor, vou dar uma lida aqui, né? Porque a pressa é inimiga da perfeição, né? Como diz o ditado, né? A pressa é a inimiga da perfeição. Fala o seguinte: a primeira está errada porque iniciar pelo vaso sanitário está errado, né? A segunda também, partir do mais sujo para o mais, pelo menos sujo também, né? Está errado. Contradiz as boas práticas. Isso levaria resíduos do piso para a superfície, tá? Também a 3 está errada, afirma iguala, né?
Afirmativa, iguala a pias a vasos, né? É o que nós falou. Também está em nível de contaminação, o que é incorreto. Vasos sanitários e microemitórios são as superfícies de maior contaminação e devem ser higienizados por último, após espelhos, pias, paredes e pisos. As pias apresentam contaminação intermediária e são higienizadas antes dos vasos. A questão 4 está com a sequência adequada, é dos mais limpos aos mais sujos, espelhos, pias, paredes, piso, mitório, vasos sanitários e, né, isso evita recontaminação de superfícies limpas. Questão 5. As luvas utilizadas nos vasos emitórios, superfície de altíssima contaminação, não deve ser usado em pias e torneiras, e risco de contaminação cruzada, né? Deve ser trocar as luvas ou usar luvas específicas por área, tá? Portanto, nosso gabarito de letra D, né? E partimos aqui para o abraço, vamos para outra, questão 7. Segurança no trabalho do higiene de limpeza e conservação escolar, né? Aqui está falando sobre a segurança e a limpeza, né, no ambiente escolar. A questão fala o seguinte: a segurança no trabalho, a segurança no trabalho do agente de limpeza e conservação escolar envolve a prevenção de acidentes típicos dessa atividade, como, como queda, intoxicações e lesões por esforços repetidos. A NR9 avalia e controle avaliação e controle das exposições ocupacionais, e a NR7, a NR17, ergonomia, são instrumentos normativos relevantes para essa função. Considere o seguinte caso. Pessoal, isso aqui questões aqui que caiu para um concurso que eu fiz na época da auditor fiscal do trabalho. São questões aqui, nem mais só que nós trouxemos aqui questões que são relevantes, né, ao cargo também, só que são questões que nós estamos aqui passando por cima, né? Nós estamos estudando por cima, não estamos estudando por baixo, tá? Então, nós precisamos aqui trazer aqui o grau aqui que pode ser cobrado, né, para vocês. É claro que são questões de padrão um pouco mais elevado, né? Mas nós já trouxe questões aqui, falamos disso aqui, tá? Já falamos questões mais simplificadas, mas de uma forma que você entenda, né? Mas nós já falamos isso aqui. Inclusive, nos nossos simulados, vocês podem ver que tem correção de simulado, tem questões específicas aqui que nós trouxemos, tá? Fala o seguinte: durante a limpeza de um corredor escolar, o agente João, ó, utilizou uma solução de limpeza em piso de granito pólido. Ao terminar, não posicionou a sinalização de piso molhado, porque considerou o trânsito de alunos naquele horário improvável. Minutos depois, uma professora escorregou e sofreu contusão no joelho. Com base nas normas de segurança e na responsabilidade do agente de limpeza, assinale a alternativa correta. Aqui é a mesma situação que nós falou do acidente lá do comercial Gonçalves, né? Piso molhado, é um perigo, tá? Letra A. Vou melhorar aqui o tamanho da letra, ver se dá para melhorar um pouco. Letra A. O agente não cometeu irregularidade, pois a sinalização é obrigatória apenas, aqui ó, a palavrinha mágica, né? Apenas em escada e rampas.
E a escolha do horário de limpeza isenta o trabalhador de responsabilidade. Isenta, palavra aqui bem bacana de si e eliminando, né? Letra B. A responsabilidade é exclusivamente da escola, que deveria ter proibido exclusivamente, outra palavra aqui, ó, exclusivamente da escola, que deveria ter proibido o trânsito de pessoas durante a limpeza, sem que o agente tenha qualquer obrigação adicional. O agente deveria ter sinalizado o piso molhado, independentemente de estimativa de fluxo de pessoa. A ausência de sinalização configura negligência e viola as normas de segurança do trabalho. O que que vocês acham disso aqui? Tá certo ou tá errado? Letra C. Essa aqui parece estar mais bonita, né? Letra D. O uso de sinalização é facultativo. Ó, a palavra facultativo é um perigo, tá? Para agentes de limpeza. E se aplica apenas, ó, outra aqui, ó, apenas quando há mais de 10 pessoas circulando pela área. Pessoal, essas questões não foi só porque eu elaborei essas questões que eu coloquei essas palavrinhas aqui, não. Ontem mesmo, antes de ontem, né, domingo, na correção da prova de agente de alimentação, teve essas palavras, tá? Quem fez essa técnica aqui de excluindo as palavras-chave, ele teve mais facilidade de acertar as questões. Tá? Isso aqui é uma técnica que você precisa usar na hora de resolver questões. É excluir essas palavras-chave, tá? Geralmente, não sempre, mas 90% ou mais das questões, né? Geralmente você vai excluindo, você vai chegar na conclusão, no máximo duas, você vai ficar em dúvida em duas. Tá? Sempre você fica em dúvida em duas ali, né? É uma técnica que geralmente dá certo, tá? Letra I. A sinalização de piso molhado é responsabilidade exclusiva, ou a outra palavra que é exclusiva, exclusivamente, né? Exclusiva, responsabilidade exclusiva da direção da escola, não cabendo ao agente de limpeza providenciá-lo. Então, nosso gabarito aqui é letra C mesmo, né? Letra C, beleza? A sinalização do piso molhado ou área em limpeza é uma medida de segurança obrigatória e de responsabilidade direta do agente de limpeza, conforme as normas regulamentadoras do MTE, o Ministério Público, o Ministério do Trabalho e Emprego, e as boas práticas de saúde e segurança ocupacional. A alternativa C está correta porque a obrigação de sinalizar não depende da estimativa objetiva de fluxo. Qualquer superfície molhada em área de circulação deve ser sinalizada. 2. A omissão da sinalização configura negligência e pode gerar responsabilidade administrativa do trabalhador e civil trabalhista da instituição. 3. A sinalização é parte do protocolo padrão de limpeza, não é opcional. As demais alternativas, está incorretamente, né, restringe a obrigação, atribui responsabilidade exclusiva à escola ou tornam o uso facultativo, contrariando as normas vigentes. Beleza? Então vamos aqui para a próxima questão. Questão 8, né? Questão 8. Questão de primeiros socorros. Também está lá no seu edital, tá? Teve pessoas que teimou comigo que não estava, mas tá. Então é o seguinte, a questão fala o seguinte: o agente de limpeza, conservação, deixa eu melhorar aqui o tamanho, aqui está muito grande. O agente de limpeza e conservação, por sua constante circulação por todos os ambientes da escola,
pode se deparar com situações de emergência antes da chegada de profissionais especializados. O conhecimento básico de primeiro socorro é, portanto, essencial. Analise as situações, as condutas adotadas. Primeiro, o primeiro acontecimento. Um aluno desmaia no corredor. O agente o ergue imediatamente pelos braços e o coloca sentado para que tome ar. Isso aqui é a conduta certa, no primeiro socorro, se o aluno estiver desmaiado, você tem que levantar ele imediatamente pelos braços e colocar ele sentado. Letra 2, alternativa 2. Um colega de trabalho sofre cortes profundos na mão com um caco de vidro. O agente pressiona firmemente o ferimento com pano limpo e aciona o serviço de emergência, SAMU, número 192. Tá certo esse número aqui, pessoal? 192 tem que lembrar, tá? Isso aqui pode cair na sua prova, tá? O número do. Não aí pode colocar 191 ou 190, entendeu? Você pode querer trocar aqui. Isso aqui é uma coisa que é importante você saber, tá? Os números de emergência. Número da polícia da PM, número do SAMU, do Corpo Bombeiro, tá? Isso aqui pode cair. Um aluno apresenta convulsão. O agente coloca um objeto. O agente coloca um objeto, um objeto duro na boca do estudante para evitar que ele morda a língua e o segura para conter os movimentos. Questão 4. O agente encontra uma pessoa caída com suspeita de fratura na conduta vertebral, na coluna conduta, na coluna vertebral. Ele não move a vítima e aciona imediatamente o serviço de emergência. O que que vocês me falam? Está certo ou errado essas alternativas? Qual que está certo, qual que está errado? Trazemos aqui para vocês o gabarito. Gabarito letra D. Alternativa um está errada porque a pessoa desacordada não deve ser erguida ou sentada abruptamente, né? Risco de lesão cervical e piora do quadro. A conduta correta é deitar em superfícies planas, avaliar respiração, avaliar a respiração e acionar o SAMU. Alternativa 2 está correta. É pressionar firmemente o ferimento com um pano limpo, é, compressão direta, né, ali no ferimento, é a conduta correta para controlar a hemorragia. Acionar o SAMU 192 é essencial para cortes profundos. 3 está incorreta. Durante a convulsão, nunca colocar objetos na boca, risco de lesão dentária, aspiração, lesão do socorrista. Nunca imobilizar o convulsionista à força, tá? A conduta correta é afastar objetos perigosos, proteger a cabeça e aguardar a convulsão cessar. 4. Correta, né? Suspeita de lesão medular exige imobilização total. Não mover a vítima, adicionar socorro especializado imediatamente é imperativo, tá? Portanto, a alternativa correta é 2 e 4 apenas, tá? Gabarito letra D, beleza? Vamos para a questão 9. Aqui fala sobre saúde pública e prevenção de doenças. Questão aqui, beleza? É, ambientes escolares são locais de alta densidade de pessoas em faixas etárias vulneráveis, tornando-os propícios à disseminação
de doenças infecciosas. O agente de limpeza tem papel estratégico na prevenção dessas doenças por meio de práticas corretas de higienização. Sobre as principais doenças que podem ser prevenidas ou controladas pela higiene ambiental adequada em escolas e os procedimentos associados, assinale a alternativa correta. Sempre você destacar, aqui é importante, correta ou incorreta, para você saber o que você tem que procurar aqui embaixo, tá? Se ele pediu a correta, você vai procurar a correta. Mas você tem que ver que pode ser que ele está pedindo aqui a incorreta, e aí acaba que você procura a correta aqui e acaba errando, tá bom? Letra A. A pediculose, piolho, é disseminada exclusivamente por superfícies. Aqui, ó, outra palavrinha, né? Exclusivamente, né? Exclusivamente por superfícies contaminadas por ambientes escolares, sendo prevenidas pela desinfecção diária, diária de carteiras e cadeiras com hipoclorito de sódio a 2%. Letra B. As infecções respiratórias, como gripe e Covid-19, podem ser mitigadas pela higienização frequente de superfícies de alto toque, maçanetas, corrimãos, e interruptores com desinfetantes apropriados, além da ventilação adequada dos ambientes. O que vocês acham dessa? Letra C. A hepatite A, por ser transmitida exclusivamente por via sexual, ó, exclusivamente, né? Não pode ser, ou outra palavrinha, não pode ser prevenida por medidas de higiene ambiental adotadas pelo agente de limpeza escolar. Letra D. As diarreias infecciosas são causadas ó, exclusivamente por vírus e não são influenciadas pelas condições sanitárias e não são, olha aqui, duas negatividades, né? Sanitárias dos banheiros escolares. Letra E. A tuberculose é prevenida principalmente pela desinfecção do piso com amônia. A tuberculose, principalmente pela desinfecção do piso com amônia, que inativa o Mycobacterium tuberculosis antes que ele alcance as vias aéreas. O que tem a ver, né? Piso com vias aéreas, né? Então aqui, ó, se você não ficar esperto, você acaba errando na questão desse aqui, tá? Porque aqui são conceitos, mas se você tiver noção, se você tiver aí noção, de mundo, se você tiver um pouco de raciocínio, ó, aqui, ó, tá falando sobre piso. E sendo que a tuberculose, ela é mais transmissível pelo ar, né? Pelas vias aéreas. Que tem piso, que é no chão, com vias aéreas, né? Então, se você colocar um pouco a cabecinha para funcionar, você já vai ver aqui que está errado, né? Aqui fala exclusivamente, ó, palavras-chave, piso aqui você eliminaria, principalmente, né? Principalmente pela desinfecção do piso. Aqui exclusivamente por via sexual também, né? É, a hepatite B exclusivamente, não, aqui também aqui, ó, não pode ser prevenida por medidas de higiene ambiental adotadas pelo agente de limpeza. É claro que pode, né? Tem outras também, outras coisas aqui também exclusivamente, ó, né? Ficamos aqui com a letra B, né? Gabarito letra B. A alternativa B está correta e é fundamentada pelas evidências científicas e pelas diretrizes do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde.
Superfícies de alto toque são reservatórios de vírus respiratórios, né? Influenza, influenza, SARS-CoV-2, viroses, e rinovírus. É, a outra aqui, a desinfecção frequente dessas superfícies reduz a transmissão indireta. A ventilação adequada é complementar e igualmente importante. A ventilação adequada é complementar e igualmente importante. Porque as demais estão erradas. Letra A, errada, né? Periculose é transmitida por contato direto entre pessoas, né, cabeça a cabeça, né? No caso, o piolho, o piolho, né? Ele é transmitido por contato direto com a pessoa, de um a um, né? As crianças brincando ali, né? Então aqui, ó, perceba que são questões mais técnicas, né? Mas se você tiver ali, se você dá uma revisada boa, né? Você tiver também um raciocínio ali, você não pode se apavorar de resolver uma questão dessa, né? Para poder, na hora ali, um pouco foi emoção, né? Um pouco é a emoção, se você não controlar a sua emoção, você acaba errando a questão, tá? São aqui no caso, não por superfícies, né? Os piolhos não por superfície, é contato direto. A higiene ambiental tem pouco impacto nessa transmissão. Tem impacto? Tem, mas é pouco, né? A letra C está errada. Hepatite é transmitida pela via fecal oral, água, alimentos contaminados, né? No caso, a higienização adequada de banheiros e lavatórios é fundamental na prevenção. Letra D está errada. Tem diarreia infecciosas tem etiologia mista bacteriana, viral e parasitária, né? E as condições sanitárias dos banheiros influenciam diretamente na prevenção. Errada, a amônia não é indicada para a prevenção de tuberculose e a principal via de transmissão é a aérea. Depende de ventilação e não de limpeza de piso. Foi o que nós comentou, né? Foi o que nós falou. Então vamos aqui para a questão 10. Nós estamos finalizando aqui, tá? Lembrando, pessoal, peço a vocês que compartilhem esse vídeo também, se inscreva no canal, deixe seu like, tá bom? Vamos para cima que vai dar tudo certo, beleza? Aqui vamos para a questão 10. Fala o seguinte: o exercício das funções de agente de limpeza, conservação em escola pública implica o cumprimento de deveres éticos previstos no Decreto Federal 1171 de 1904, Código de Ética Profissional dos Servidores Civis do Poder Executivo Federal, e nas legislações estaduais correlatas. No ambiente escolar, o agente interage constantemente com alunos, professores, gestores e responsáveis. Analise as situações abaixo. 1. Ao ser questionado por um responsável sobre o comportamento de um aluno na escola, o agente relata detalhadamente tudo o que presenciou, mesmo informações que possam constranger o aluno. Isso aqui está certa, essa conduta do servidor aqui? Ao ser questionado por um responsável sobre o comportamento de um aluno na escola, o agente relata detalhes, tudo o que presenciou, mesmo informações que possam constranger o aluno. Aqui no caso, teve ali alguma coisa, né, que constrangiu o aluno, aconteceu alguma coisa com o aluno, e alguém perguntou
Para quem? Perguntou para o agente de limpeza. Ah, o que aconteceu mesmo? Ei, rapaz. Rapaz, você não sabe de uma coisa, hein? Aquela fofoquinha, né? Aí, isso não pode, tá, pessoal? Então, ó, a questão 2. O agente recusa-se a executar tarefa determinada pelo gestor por considerá-lo não prevista expressamente em seu contrato, mesmo sendo atividade correlata às suas funções. E aí, você faria ou não faria? O seu gestor pediu para você fazer alguma coisa. Ah, fulano, vai ali, pega ali para mim uma caixa de fruta tal assim, uma caixa de banana, né? Sei lá. Pro pessoal aqui da cozinha aqui, você é agente de limpeza, mas quebra esse galho aí para nós. E aí, você iria ou você não ia porque você é agente de limpeza, você não pode pegar uma caixa de banana ali, sei lá, né, uma panela que faz parte da cozinha. O que que você faria? Nossa, aqui não faz parte do meu trabalho, não. Eu sou agente de conservação e limpeza. O que que você me fala? Certo ou errado? O agente recusa, ele recusou aqui, né? Executar a tarefa pelo gestor. 3. O agente mantém postura respeitosa com todos os membros da comunidade escolar, independentemente de cargos, função ou condição socioeconômica, e zela pelo patrimônio público. Aqui temos aqui diversos fatores aqui nesse pequeno trecho aqui, ó. O agente mantém postura respeitosa com todos os membros da comunidade escolar, independentemente de cargo, função ou condição socioeconômica. Muita gente discrimina os outros por questão de, talvez, se ele tem um cargo mais inferior, né? Cargo mais inferior, a função, tá? Então, dentro do serviço público, você precisa considerar todo mundo, né? Respeitosamente, independente de cargo, função, se ele é de alta sociedade, se não é, né? Isso seria, ó, o padrão aí de um agente público dentro da ética, né? Dentro da ética do Código de Ética Federal, né? E zelar pelo patrimônio público. Isso é muito importante também. Não é porque o patrimônio público é público, ele não é seu. Ah, não é meu mesmo, tô nem aí. Tem gente que pega um objeto qualquer do patrimônio público e desmerece, né? Se for um veículo, por exemplo, né? Mete o pau ali, fazer um ditado popular, né? Corre, dá, né? Mete para roer, bota para roer mesmo, né? Isso não pode, né? É a mesma coisa, você está ali no serviço de agente de limpeza, você tem que cuidar dos materiais, você tem que cuidar do rodo, você tem que cuidar das coisas, né? Tudo ali é bem público, é bens públicos, um patrimônio público, e você não pode estragar aquilo, tem que conservar, né? É, tudo que você for trabalhar, os produtos ali que você vai utilizar, você tem que usar dentro do padrão, dentro ali da quantidade correta, para não ficar estragando, né? Guardar bem guardado, para não estragar, né? Tudo isso faz parte de zelo pelo patrimônio público, beleza? O agente, a questão 4, o agente comunica a supervisão e a existência de danos no patrimônio escolar detectado durante sua rotina de trabalho, mesmo sem ser questionado. Ele, o agente comunica a supervisão, no caso, comunicou ali o seu supervisor, ali o agente, o gestor, né, superior, a existência de danos no patrimônio escolar detectados durante sua rotina de trabalho, mesmo sem ser questionado. Ele fez aconteceu um acidente, ele fez ali alguma coisa, quebrou alguma coisa,
E aí, o que que ele fez? Foi lá e falou, ó, quebrei tal coisa, né? Então, ele fez um ato certo ou deveria esconder aquilo ali? Não, eu vou esconder, não vou falar para ninguém que eu quebrei isso aqui, né? E aí, qual que é o... Ele fez certo ou fez errado? Ele foi besta em falar? Deixa aqui os seus comentários aqui e também comente aí qual é a alternativa correta, né? Vamos trazer o gabarito. Questão 10, gabarito letra D, tá? Análise à luz do decreto de 171, 1171, né? 1994, Código de Ética de Servidor Público, do Serviço Público e princípios gerais. A 1 está irregular, o servidor público deve observar a descrição e o respeito à privacidade das pessoas, relatar indiscriminadamente informações sobre alunos responsáveis, pode violar a privacidade do estudante e comprometer sua integridade. A comunicação deve ser mediada pela gestão escolar. Mediada, não mediata, não, mediada pela gestão escolar. Irregular. O servidor não pode se recusar a executar atividades correlatas às suas funções. A recusa imotivada caracteriza insubordinação. Atividades correlatas estão dentro do escopo da função, mesmo que não previstas de forma literal. Beleza? Então, aquela caixa de banana você deveria buscar, né? Porque está ali dentro dentro dos conformes, tá? A 3 está correta, porque a postura respeitosa, isonomia e a zeladoria do patrimônio público são deveres éticos expressos expressos do servidor público. A 4 também está correta. A proatividade da comunicação de irregularidades e danos ao patrimônio é um dever do servidor público expresso como dever de lealdade institucional e eficiência, tá? A proatividade da comunicação de irregularidades e danos ao patrimônio é um dever do servidor público expresso como dever de lealdade institucional e eficiência. Logo, apenas a 3 e 4 estão em conformidade com o gabarito D. Beleza, pessoal? Então é isso, pessoal. É, terminamos por aqui, né? Desejo a vocês uma boa prova, né? E acompanhe nós aqui, nos siga aqui, tá? Se inscreva aqui, quer dizer, no canal do YouTube, para que você não perca mais conteúdo. A gente vai estar trazendo mais revisões aqui para vocês, mais questões, tá bom? Temos outras questões. É importante vocês rever as aulas das matérias básicas, porque apesar das questões, nós ter acertado bastante questões de língua portuguesa, os assuntos tem algumas explicações que vocês podem estar aproveitando aí e pode cair assuntos correlatos, né? E também História e Geografia de Rondônia, tem outras questões que não foram cobradas, né? Dentro de língua portuguesa, são 30 questões de língua portuguesa, tem outras questões também, nós trouxe aí também, né? É, tem muitos assuntos ainda a ser aproveitado dentro dessas aulas que nós gravamos aqui para vocês, tá? E também, se você querer um resumo, um material de apostila, a resumo de reta final, vou estar deixando aqui na descrição para vocês, tá? Para você estar aí fazendo aquela revisão de véspera, né, durante essa semana aqui, essa reta final, tá bom? Você pode estar clicando aqui na descrição e adquirindo sua apostila através do link, tá? Ou através desse WhatsApp, pode mandar mensagem para a gente nesse WhatsApp aqui, ó, embaixo, que está aparecendo para vocês. Beleza? É, ou se vocês quererem também é, fazer parte da mentoria, vocês podem estar mandando mensagem também aqui nesse WhatsApp aqui para a gente, tá? Pode estar mandando mensagem aqui nesse WhatsApp, que a gente vai estar agilizando para vocês fazer parte da mentoria, fazendo sua matrícula. E também
É muito importante, pessoal, você ter um cronograma de estudo, porque se você não tiver um cronograma de estudo, você fica perdido, né? Você fica perdido, você não faz revisões de acordo com o que é preciso, você não faz simulado na hora certa. Então, é importante você ter um cronograma de estudo, tá? É, então, é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, compartilhe, deixe o seu like e também se inscreva no canal, tá? Para você não perder nada. E ative o sininho também, beleza? Muito obrigado por ter nos assistido e que essa aula seja de bom proveito para vocês. E vamos junto, uma aprovação. E Deus abençoe a todos.